está ao vivo, gente, boa noite. Nós já tínhamos divulgado ontem no estudo. Hoje nós vamos continuar com o encontro com as parábolas de Jesus. Hoje nós temos uma alegria, passou rápido, né, Edgar? A gente falou que ia demorar para chegar. Sim. E já chegou a quinta-feira que o Edgar vai fazer a parábola com a gente. O Edgar vai falar uma parábola linda, né, que muita gente conhece já, que é do semeador, ele que escolheu. Então, primeiro, Edgar, boa noite. É uma alegria muito grande, sabe disso. A Ana já veio aqui fazer propaganda, já fez propaganda para todo mundo. Então, é uma alegria muito grande, mas você sabe que é uma alegria muito grande você estar participando. Ainda mais agora, né, que a gente está longe, que realmente pode se encontrar, né, ainda mais ainda. Então, bem-vindo, obrigado de novo, fique à vontade, use o espaço que você quiser. Nós sabemos já que vai ser brilhante, como sempre, mas o espaço da maneira que... Tá bom? Obrigado sempre pelo convite. Eu estou sempre à disposição para estar trabalhando junto com vocês. Joia. Edgar, boa palestra. No final se fala, fica à vontade. Obrigado de novo. Tá ótimo. Muito bem. Obrigado. Bem, vamos começar com uma prece. É justo que todos nós elevemos a nossa sintonia, que a gente considere a presença do Mestre junto de tudo que a gente faz, principalmente numa atividade como essa. Então eu peço para que todos se interiorizem por uns instantes, esqueçam o dia, esqueçam qualquer questão, para a gente se lembrar de uma luz profunda, tocante, que busca o nosso coração, que busca a nossa intimidade, para clarear tudo ali, tudo. Para trazer conforto e bem-estar, para deixar claro a presença do Pai e do Mestre em nossas vidas, em nossa intimidade, para que a gente nunca se esqueça de que Ele está conosco e ficará até o final dos tempos, conforme prometeu. Obrigado, Mestre, pelo carinho de todas as horas, e por deixar a sua mão estendida para cada um de nós, em todos os instantes, para que possamos, ao cair, nos levantar. E ao não saber como andar, podermos nos apoiar na sua mão para irmos em frente com absoluta confiança. Muito obrigado, Mestre. Que assim seja. Bem, todo mundo que nos acompanha, eu quero dar um grande abraço e vamos direto ao ponto. Eu me programei junto com o Alexandre e com a Ana para falar sobre Mateus 13, 44, e eu fui direto na Bíblia de Jerusalém, que é talvez a mais utilizada. Então lá conta que o reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo, e cheio de alegria vende tudo o que tem para comprar aquele campo. Objetivo, não? Como Jesus também sempre faz. Então, vamos verificar nessas poucas linhas o que o Mestre, uma das coisas, das milhares das coisas que o Pai gostaria que nós compreendêssemos. E quando Ele deseja que a gente compreenda alguma coisa, a gente não pode esquecer que Ele deseja que a gente se sinta bem diante dessa compreensão, se fortaleça diante dessa compreensão. Descubra algo de si, uma ferramenta, um recurso, uma força, para que a gente prossiga melhor no caminho. Então, já foi dito que a palavra, que a expressão reino dos céus é dita mais vezes que a palavra amor no Novo Testamento. Então vamos a ela. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro. Então, olha só a comparação do que é valioso. O reino dos céus é
talvez das coisas mais valiosas na vida de alguém. E aí a gente já precisa parar, porque há um alerta aqui. Em outra parte, Jesus nos diz que nos afirma que o nosso coração está onde está o nosso tesouro. Querendo dizer que o nosso interesse está naquilo que a gente considera valioso, um tesouro. Então, a primeira coisa que a gente precisa refletir é: o que é valioso para mim? E veja, vamos deixar para lá, na honestidade da nossa intimidade, as respostas de almanaque, né? As respostas prontas. Cada um de nós sabe, ou deveria saber, o que ele é sumamente importante. E por quê? É muito importante que a gente saiba por que alguma coisa é importante. Saiba que se a gente não tiver aquilo que é importante, o que será, o que acontecerá, o que significaria. Então, eu aqui já de cara convido, e o texto nos convida, a pensar: o que é realmente importante? Aí, na honestidade que a sua intimidade permite que você tenha, sem que você se iluda ou tente se enganar. O que é importante para você? Muitas vezes, como exemplo, o que é importante para alguém pode ser tudo o que todo mundo diz. Existem situações, existem pessoas onde isso é sumamente importante. E a sua vida é calcada, é baseada, é influenciada, é dirigida por isso. Podemos pensar que para alguma pessoa, para alguém, o que é sumamente importante é a sua própria segurança. E aí eu falo segurança física, material, financeira, emocional, de toda espécie. É possível que para alguém o que é sumamente importante seja o que ela sabe e o quanto ela mostra que sabe. Enfim, sem nenhum tipo de julgamento, porque não me cabe, obviamente. Eu só preciso julgar o que eu considero sumamente importante. O nosso coração está ali, aonde a gente colocou o nosso tesouro. O Pai, o Mestre, porém, está nos dizendo que o reino dos céus é semelhante a um tesouro. E é possível que a gente possa pensar que é dos mais importantes tesouro, talvez o mais importante tesouro que a gente pode ter. Um tesouro que a gente ainda não sabe aquilatar o valor. Não sabemos valorizar suficientemente esse tesouro. Tanto que quase todos nós nem achamos que ele é tão valioso assim. Não é verdade? Tanto que esse tesouro não atrai suficientemente o nosso coração. Não atrai ainda. Mas, se a gente pensar que nós somos feitos por camadas, e a camada mais superficial é a camada da racionalidade, da intelectualidade, se a gente pensar isso, a gente pode considerar que a nossa racionalidade, diante da lógica do Cristo, da lógica do Evangelho, diante da integridade, da coerência das leis da natureza, e as leis da natureza são as leis divinas, diante da lógica, principalmente que a gente observa e é chamado a perceber de forma muito próxima, muito clara, dentro da doutrina espírita, se a gente perceber essa coerência profunda que a gente vê em toda parte, essa camada da racionalidade fica muito facilmente, muito rapidamente satisfeita. Né? Então, assim, essa camada, diante da razão, a gente pode, com muita facilidade, concluir que este é o maior dos tesouros.
A paz íntima que o Pai nos acena como resultado da nossa proximidade e da nossa adesão plena e profunda às leis do Pai, a lei do amor, vai nos dar essa felicidade, essa paz. E isso é o reino dos céus. Entrar no reino dos céus é entrar no campo das leis divinas e estar profundamente integrado a elas. Na verdade, elas começam a fazer parte das nossas vidas conscientemente, deliberadamente, por escolha e por esforço. Então, nós, sem nenhuma dificuldade, em termos racionais, lógicos, de bom senso, usando toda a vida do Mestre, nós podemos concluir que o reino dos céus é o maior dos tesouros da vida de qualquer um de nós. Porém, camadas mais profundas de nós não sabem disso. Camadas mais profundas de nós, onde a lógica talvez seja insuficiente. Camadas, por exemplo, do sentimento e outras camadas talvez até ignoradas, talvez queiram outra coisa. Talvez estejam profundamente viciadas em outros comportamentos, outras tendências. E as nossas crenças? Quantas crenças limitantes, quantas crenças que não estão coerentes com as leis divinas e, portanto, não nos trazem felicidade nem paz, continuam vivas dentro de nós e continuam mandando em nós. Quantas? Ali está o nosso tesouro. Por quê? Porque a gente se pauta naquilo que é importante. E se as crenças, os sentimentos mandam em nós, mandam nas nossas decisões, e não simplesmente, exclusivamente a racionalidade, por exemplo, apesar que eu faço a ressalva que só a racionalidade também não interessa, ela não nos vejo íntegros apenas comandados pela racionalidade, nós podemos, então, concluir que o nosso coração, o nosso tesouro, não está relacionado ainda ao reino dos céus. Merece aí, esse é um ponto de atenção importante para que a gente compreenda talvez por que não temos paz, a tão sonhada paz. Por que não nos sentimos integrados à vida e nem exatamente próximos do Mestre? Por quê? Porque de verdade, lá as profundas camadas do nosso íntimo não reconhecem o reino dos céus, o mundo, o universo que o Jesus nos apresenta como sendo realmente o valioso. Não enxergamos isso em termos profundos. Em termos racionais, sim, mas, digo, é ainda insuficiente. Nós precisamos recrutar todas as camadas de nós mesmos. Essas que a gente nem conhece. Todas as camadas. Mas, se a gente não conhece todas, a gente conhece pelo menos a camada do sentimento. Precisamos recrutar esse espaço dentro de nós para que a gente, inteiros, razão e sentimento elevado, a gente una forças na direção desse tesouro chamado Reino dos Céus, chamado as leis divinas, chamado amor. Mas, então ele diz que esse tesouro está escondido. Ele não é óbvio. Não é exposto totalmente. Ele está escondido num campo. E um homem o encontra. Olha só. Eu fiquei imaginando um homem passeando, caminhando pelo campo, talvez, indo para o seu trabalho, para o seu serviço. E ele entra num campo e encontra um tesouro. Que interessante, ele o reconhece. Coisas que muitas vezes a gente não faz. Mas eu penso que com a vinda do Mestre, com tudo que ele nos deixa, nós temos hoje mais facilidades para detectar, pelo menos, aonde está esse tesouro. Até porque Jesus nos deu excelentes indicações, pistas, dicas.
do que é esse tesouro, do quanto ele é importante. Até porque Jesus tudo fez, porque vive no reino dos céus e quer que a gente esteja com ele. Então o homem o encontra, mas o esconde de novo, porque é precioso, e cheio de alegria. Olha só, cheio de alegria. Olha só como ele compreendeu que talvez esse tesouro, o reino dos céus, era, tudo o que lhe faltava. Tudo. E será que não é tudo que nos falta também? Gente, nós já vivemos muitos milênios. Nós já tivemos incontáveis vidas. Isso significa que nós já tentamos milhares de caminhos diferentes. Já experimentamos, bolamos e experimentamos centenas de estratégias de como ser feliz. Parece que não funcionou. Parece que nenhuma delas funcionaram. Jesus nos apresenta, de novo, um caminho. Eu sou o caminho. Ele nos apresenta um tesouro. Talvez o próprio coração dele. Ele nos apresenta o caminho a esse tesouro. Ele é o caminho. Será que a gente não deveria sentir profunda alegria por termos sido apresentados da forma como Jesus nos apresentou e continua a apresentar? Porque ele continua a fazer milagres na vida de todos. Não é porque a gente não enxerga que eles não estão sendo feitos. Não é porque a gente não percebe a presença do Mestre nas nossas vidas que ele não está lá. Ele continua a atuar em nossas vidas, de muitas maneiras, nos dando infinitos convites. Não é porque a gente está distraído, pouco lúcido e pouco consciente que ele não está lá. Então, aqui é outro ponto grave do texto, onde eu fiquei pensando, poxa, será que eu não deveria estar mais alegre? Será que eu vulgarizei a palavra divina? Será que de tanto ler o Evangelho, de tanto ouvir falar de Jesus, porque há milênios, há 2000 anos, há 2 milênios a gente ouve disso. Será que eu já não estou achando comum? Já não consigo ver mais a grandeza? Será que já não me toca tanto ou nunca tocou? Precisamos pensar nisso, viu? Claro que alguém pode pensar assim, mas de fato, o que Jesus diz não me toca profundamente. Acredito. Acho que deve ocorrer na maioria de nós. Tá. Mas se você concluiu que esse é o melhor caminho, eu pergunto o seguinte. Veja, estou partindo da questão de que você concluiu, porque analisou, que o caminho do Cristo, o reino dos céus, é a melhor opção que você tem para ser feliz e ter paz íntima, finalmente. A melhor opção. Talvez você já tenha concluído que, inclusive, é o caminho mais fácil. Simplesmente porque ele é o único que leva até lá. Ele é o grande atalho. Porque todos os outros caminhos também vão levar até lá, mas os outros caminhos doem tanto, não é? Se você já chegou a essa conclusão, eu pergunto: por que você não sente alegria em trilhar esse caminho? Por que você
não sente ímpetos enormes para trilhar esse caminho? Por que você tem medo? Por que uma parte de você preferia não seguir esse caminho e fazer outra coisa? Por que você pensa que, mas viver despreocupadamente é muito mais gostoso? Essas são boas razões para você não seguir a sua conclusão de que é neste caminho que você terá paz? A minha conclusão é a seguinte: se eu concluir que Jesus é o melhor caminho, o único bom, se eu já estou de fato cansado de todos os outros que eu experimentei, se eu já não quero mais sofrer tudo que eu sofri caminhando os outros caminhos, então eu irei nesse caminho, mesmo que uma parte de mim não queira. Então eu decido que, mesmo sem sentir imediatamente todas as alegrias, todas as exuberâncias, todo o êxtase que tantos apóstolos do cristianismo, do Cristo, sentiram, mesmo sem sentir nada disso, eu irei. Porque faz sentido. Porque vai me curar. Talvez essa decisão seja a mesma decisão de quando você precisa tomar um remédio que você ainda não gosta, mas que vai te curar. Então você toma o remédio. Talvez seja a mesma situação de... Vou dar um exemplo bem banal. Talvez seja a mesma situação de um médico dizer para você assim: olha, se você não fizer academia 2 vezes por semana, você vai morrer em 1 ano. Mas eu odeio fazer academia. Mas eu faço. E fica o grande alerta. É possível que em poucos meses você descubra as alegrias de fazer academia. Essa me parece uma decisão sensata. Né? Então, mesmo que nós tenhamos encontrado o reino dos céus, o tesouro, e nós encontramos, ele está no campo do Cristo, o campo que nós já percorremos. Percorremos no sentido de fomos informados, de que até choramos quando lemos o Evangelho, quando alguma parábola especial é dita. Isso já tudo aconteceu. Nós somos aquele homem que encontra num campo esse tesouro que é o reino dos céus. Talvez a gente não tenha alegria ainda. Tudo bem. Porque talvez a gente deva ir sem alegria para que a encontremos logo mais. Mas continuando. Fica para pensar. O homem o encontra, mas o esconde de novo. E cheio de alegria, vai. Vende tudo o que tem para comprar aquele campo. Esse é Mateus 13:44. Vende tudo o que tem. Senão você não consegue comprar o campo e tomar posse do tesouro que é o reino dos céus. O que é vender tudo o que você tem? Não é vender todas as suas propriedades, roupas. Não. É você deixar para trás tudo que você anteriormente comprou. Tudo que você anteriormente comprou porque você julgava valioso. E diante desse tesouro, não é. Não é mais. Tanto é que você decide, como a parábola diz, vender tudo. Por quê? Porque você compara esse novo tesouro, o reino dos céus,
e todos os meus tesouros, e você descobre que os seus tesouros são bem pobres, bem medíocres, bem pobres, frente ao tamanho da riqueza do reino dos céus. Então você vende sem dó, sem apego, sem dor, para comprar aquele campo e tomar posse do tesouro legitimamente. Porque ele poderia ter pego aquele tesouro e levado embora, mas não seria legítimo. Porque o tesouro estava num campo e o campo não era dele. E tudo que está no campo é do dono do campo. Então, com equilíbrio, com justiça, com lisura, ele vende tudo o que tinha, todos os antigos tesouros, para comprar aquele campo. Alguém pode pensar assim, poxa, que Deus terrível, sempre nos pedindo para fazer escolhas difíceis. Não. Não é esse o ponto. O grande ponto, amigos, é que Jesus, o Mestre, o Pai, ele deseja que a gente se desfaça de pesos inúteis. Porque, veja bem, só porque a gente considera que tudo que está dentro de nós, só porque a gente considera importante, não quer dizer que seja. Basta a gente avaliar. Tudo que eu tenho dentro de mim me trouxe até onde? Me trouxe num lugar bom? Tudo que eu tenho dentro de mim me dá paz? Alguma paz, pelo menos? Tudo que eu tenho dentro de mim me faz bem ou me adoece? E eu estou falando, evidentemente, da doença verdadeira, a do espírito, a do ser profundo que sou eu. Então, na verdade verdadeira, Jesus está nos convidando a jogar fora o que, no fundo, não nos serve. Não nos serve. É evidente que você não vai vender aquilo que já faz parte do tesouro. Aquilo que você já conquistou, que você já comprou com o seu esforço, com a sua vontade, partes daquele tesouro. Claro que você não vai vender a sua compaixão, não vai vender a sua capacidade já existente de compreensão quanto ao erro dos outros. Claro que você não vai vender isso, essa não é a proposta. Mas tudo aquilo que te adoece, tudo aquilo que você julga importante, muitas vezes por mero hábito, só porque está aí há milênios, só porque você está acostumado, não é importante. Aliás, pior do que não ser importante, nos estraga por dentro. Então Jesus está querendo que a gente venda tudo que não serve, o lixo que está dentro de você, tudo que te adoece, para que você compre o maior dos tesouros. Gente, é uma troca muito vantajosa. Muito vantajosa. Jesus não está querendo que a gente troque alguma coisa extremamente valiosa por outra mais valiosa ainda. Não. Ele está querendo que a gente troque algo que não vale nada, no final das contas. Nada. O nosso orgulho? O nosso egoísmo? Ele está querendo que a gente troque tudo que comporta egoísmo e orgulho pela paz. Pela felicidade plena. Que evidentemente vai sendo conquistada aos poucos. É isso, gente. Esse é um trecho do Evangelho que dá para a gente conversar, dá para a gente pensar a vida inteira. E eu gostaria que a gente pensasse sobre isso. Convido vocês a pensarem sobre a imensa importância da gente se desfazer daquilo que nos adoece.
para que a gente compre a nossa paz. Só o Mestre que nos ama tanto para nos oferecer tão bom negócio. Muito obrigado a todos. Isso era o ponto que eu considero mais importante desse trecho do Evangelho, e eu acho que ele é amplamente suficiente para a gente refletir bastante. Por muito tempo, aproveitando inclusive o feriado. Obrigado, Alexandre, por essa oportunidade. Valiosíssima para mim. Edgar, bom, depois você vai conseguir acompanhar os comentários. Eu falei para você que não daria para você responder ao vivo, o tempo é curtinho, claro, né? Mas, assim, os mais leves são, olha, eu estou chorando aqui. Poxa vida. Hoje, eu precisava ouvir isso, era o que eu precisava durante o dia todo, eu escuto isso e estou me emocionando. Forte a parada, gratidão. Bom, gratidão você vai ver vários aí, começando por nós, do Amigos do Bem. Mais uma vez, Edgar, é uma alegria, você sabe disso, é redundância a gente ficar falando isso, e não é para agradar, você sabe que eu não sou muito de ficar fazendo tipo. Então, realmente é uma gratidão muito grande e é uma alegria imensa. Quando você sente aqui na casa, e já que nós não podemos, aliás, sim, entenda, né? Eu estava falando isso no estudo ontem, que a gente tem essa consciência de que é um momento extremamente importante. Muito. Difícil, mas importante, entender isso, né? E nós temos, graças a Deus, é um momento, essa oportunidade e a tecnologia ao nosso favor. O tempo todo, mais de 150, 170 pessoas acompanhando. Que bom. Muito obrigado a todo mundo que esteve presente. E a você, um beijo grande, um beijo na Marisa. Nós estamos morrendo de saudade. Mas darei um beijo na Marisa. Já, já, nós estaremos todos juntos. Com certeza. Muita luz no coração. Estamos juntos, na verdade. Só falta a gente se encontrar. Mas falta pegar, né? Isso, para pegar, para abraçar. Abraços grandes e fraternais a todos vocês. Edgar, boa noite. Muita luz.